velho algo pode ser? Aos olhos do universo, poucas são as coisas que duram muito. Nesse tipo de escala, talvez buracos negros atraiam atenção pela sua longevidade, já que serão os últimos objetos a existirem no universo. Outros objetos extremos também, como estrelas de nêutrons e quasares. Mas o que alguns não sabem é que todos esses incríveis e imponentes corpos celestes têm uma única origem: a morte de uma estrela. Essas imensas esferas de gás ancestrais têm um papel importantíssimo no nosso universo, e sem elas, nada nem ninguém estaria aqui. Saudações astronômicas, meu nome é Luiz, e hoje falaremos sobre o ciclo de vida das estrelas. Como nascem, vivem e morrem. Se interessou? Fica depois da vinheta. Antes de mais nada, para falarmos do ciclo de vida, nascimento, morte, diagrama de Hertzsprung-Russell, temos que entender o básico. O que é uma estrela? Então, estrelas são astros de proporções titânicas, feitos do que se conhece hoje como plasma, que é o quarto estado da matéria, que é um tipo de gás com temperaturas altíssimas, onde as moléculas e os átomos perderam seus elétrons para o meio. Ou seja, é uma grande sopa de partículas carregadas. Esses átomos possuem um formato esférico, podendo variar de tamanho e massa, e possuem luz própria. Seu surgimento remonta a éons e éons atrás, quando o universo tinha por volta de 215 milhões de anos. Vale lembrar aqui que o nosso universo hoje tem 14 bilhões de anos. As estrelas têm um papel importantíssimo. Dá para chamar elas de fábricas do nosso universo. São dentro delas que, pelo processo de fusão nuclear, os elementos da tabela periódica são produzidos, além de muita energia e luz também, dando origem a tudo que nós conhecemos hoje que seja feito de matéria. Eu, você, o mundo todo. Enfim, agora que a gente sabe o que é uma estrela, uma pergunta bem natural a se fazer é: ok, como que nascem essas bolas de gás? Essa pergunta pode ser respondida se soubermos um conceito bem comum no nosso meio e voltarmos bastante no tempo, há milhões e milhões de anos atrás. Quando em certas regiões dentro dessas imensas nuvens a densidade de matéria aumenta um pouco mais, ou seja, mais hidrogênio se concentra, obedecendo aos critérios que conhecemos como instabilidade de Jeans, ela começa a contrair mais e mais, dando origem às chamadas protoestrelas, que continuam a se colapsar e aumentar a sua temperatura, fazendo com que o hidrogênio dentro dela se ionize, fazendo um plasma de hidrogênio que a uma certa pressão começa a se fusionar, liberando energia e dando origem a novos elementos. A partir desse momento na vida de uma protoestrela, ela começa uma briga de cabo de guerra que lutará até o fim da sua vida. Enquanto a gravidade continua a comprimir a sua massa cada vez mais, o processo de fusão nuclear no seu interior libera quantidades excessivas de energia, forçando ela a aumentar de tamanho. Quando essas forças contrárias começam a se equilibrar, a protoestrela passa a se tornar uma estrela normal. E a esse equilíbrio entre as forças se dá o nome de equilíbrio hidrostático de uma estrela. A partir desse ponto, a agora recém-chamada estrela passará o resto da sua vida fusionando hidrogênio e hélio, e outros elementos também, para que mantenha o seu equilíbrio hidrostático. Disse então que a estrela entrou na sua sequência principal, e a elas se designa o título de anãs. O que define quanto tempo uma estrela tem, ou seja, quanto tempo ela permanece na sua sequência principal, é o tanto de combustível que ela tem para queimar e o quão rápido ela vai queimar ele. Quanto maior a estrela, mais quente ela é, e mais rápido ela queima o seu hidrogênio, e logo morre, fazendo com que as estrelas menores e mais frias, conhecidas como anãs vermelhas, sejam as estrelas que mais duram no nosso universo, podendo viver até dezenas ou centenas de bilhões de anos. Na astronomia, usa-se a cor das estrelas, a sua linha espectral, e o seu tamanho para classificá-las. Uma das classificações mais comuns se dá pelo uso do diagrama de Hertzsprung-Russell, ou diagrama HR, que relaciona a magnitude absoluta de uma estrela com a sua luminosidade e temperatura. Existem outras classificações também, como a classificação MKK e as classes de luminosidade de Yerkes.
Algumas classes de estrelas são anãs brancas, subgigantes, gigantes normais, hipergigantes e etc. Quando as estrelas começam a chegar próximas do seu fim, ou seja, quando o estoque de hidrogênio delas começa a acabar, elas chegam na chamada pós-sequência principal. E existem algumas possibilidades do que pode acontecer com elas, a depender do seu tipo e da sua classe. Para estrelas com pelo menos 0,4 massas solares, isto é, estrelas que possuam pelo menos 40% da massa do nosso Sol, as suas camadas exteriores começam a se expandir e esfriar, tornando-se uma gigante vermelha, aumentando seu tamanho em até 250 vezes. Para estrelas muito pesadas, com até 9 vezes a massa do nosso Sol, um processo similar ocorre, onde a estrela se expande e esfria, tornando-se uma supergigante vermelha. A diferença entre os dois seria até qual elemento a estrela consegue fundir. Como a premissa da pós-sequência principal é a falta de hidrogênio como combustível, a estrela precisa fundir elementos mais pesados para continuar a manter seu equilíbrio hidrostático, começando com o hélio e indo para elementos mais pesados. Quando no fim de sua vida, a estrela não consegue mais fundir os elementos do seu interior, fazendo com que o equilíbrio hidrostático se quebre e a força gravitacional comece a comprimir a estrela para o seu centro. O que ocorre nessa fase vai depender do quão massiva é a sua estrela. Para estrelas com até 1,4 massas solares, as camadas mais exteriores, onde se encontram os elementos mais pesados, serão expulsas para o universo, formando o que se conhece como nebulosas planetárias, que é uma grande nuvem de gás ionizado que tem um papel importantíssimo para a evolução do universo, visto que a nova geração de estrelas não passará a ser composta somente de hidrogênio e hélio, mas também de uma maior gama de elementos, que se dá o nome de maior metalicidade. O que resta da estrela é um núcleo contraído que não é mais formado por plasma, mas sim de um tipo de matéria chamado de matéria degenerada de elétrons. Esse núcleo que restou vai ser conhecido como a anã branca. Como esses corpos celestes não fazem mais fusão nuclear, supõe-se que eles irão irradiar toda a energia restante para o universo até que se tornem as chamadas anãs negras. E supõe-se que o tempo para uma anã branca irradiar toda a sua energia para o universo é maior do que o tempo de vida do universo até agora. Então há um certo consenso de que não há nenhuma anã negra conosco. Já em estrelas maiores, o núcleo de ferro das supergigantes vermelhas se torna tão grande que a estrela não suporta mais a sua própria massa. Inicia-se então um processo violentíssimo, onde toda a massa da estrela colapsa rapidamente sobre si mesma, resultando em uma onda de choque tão tremenda que causa uma explosão na estrela, dando origem ao objeto mais luminoso de todo o universo, que é a supernova. Essas explosões violentas, com o passar do tempo, formam nebulosas, que servirão de berço para milhares de novas estrelas e outros objetos astronômicos. Existem duas possibilidades do que possa sobrar de uma supernova. Para estrelas com até 3 massas solares, no processo de colapso da estrela, os elétrons serão arremessados contra os prótons, formando os nêutrons, resultando então em um objeto menor, com alguns quilômetros de raio, mas extremamente massivo e formado apenas por nêutrons, que é chamada a estrela de nêutrons. Já para o caso onde a estrela possua mais de 3 massas solares, a força gravitacional é tão, mas tão grande, que toda a massa da estrela se colapsa em um único ponto, infinitamente pequeno e denso, com uma atração gravitacional tão, mas tão forte que nem a luz consegue escapar dele. Nasce então o buraco negro. E embora tenha tido uma vida longeva, conturbada e com finais tão violentos quanto poéticos, o ciclo nunca se acaba, e a cada dia que passa aqui na Terra, milhares e milhares de novas estrelas nascem, vivem e morrem. E sobre o ciclo de vida das estrelas, é isso. Se você gostou do conteúdo, siga o Observatório nas redes sociais. E até a próxima!